Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História. O vídeo que você verá a seguir está baseado no livro José Inácio do Barro e o Cangaço, do escritor e pesquisador Souza Neto. No início do ano de 1922, esperando contar com o apoio do governador Justiniano de Serpa, de quem era correligionário político, Major José Inácio de Souza já começa a anunciar sua candidatura a deputado estadual. Fato este noticiado pela imprensa paraibana. Os governadores e chefes políticos do estado da Paraíba e Rio Grande do Norte se espantaram com a notícia. Zé Inácio já tinha muito poder e, como parlamentar cearense, podia se fortalecer ainda mais nos seus pleitos. A imprensa do Rio de Janeiro, capital da República, informada através de inúmeros telegramas de oposicionista do governador cearense, publicava a situação de calamidade em que se encontrava o sul cearense. Reduto de facínoras, cangaceiros e salteadores, que encontravam abrigo e proteção, principalmente no município de Milagres. Segundo Abelardo Montenegro, em seu livro Fanáticos e Cangaceiros, na página 272, diz que o Diário do Estado, jornal de circulação estadual, edição de 6 de agosto de 1919, afirmava que o Cariri cearense jamais atingiu tão deplorável situação. Antes fora teatro de cenas de vandalismo motivadas por paixões políticas. Agora, porém, os bandidos se servem das relações com os políticos não para fazer triunfar um partido, mas para roubar e contar com a impunidade. O governador Serpa também remete telegrama ao presidente da República, desmentindo os boatos publicados pela imprensa estadual e nacional, acusando a oposição de deturpar a verdade. A pressão exercida sobre o governo cearense começa a surtir resultados. Em abril de 1922, o governador Serpa comunica-se através de telegrama com os governadores da Paraíba e Rio Grande do Norte, aceitando um acordo interestadual para acabar com o banditismo na região e sugere que se convide também o estado de Pernambuco, para onde os bandidos poderiam fugir e facilmente se esconder. Nesse acordo interestadual, autoriza as polícias a agirem além de suas fronteiras estaduais, podendo adentrar em outro estado quando em perseguição ao banditismo, sendo uma medida extremamente necessária, uma vez que um bandido perseguido em um estado se refugiava em outro vizinho, dificultando assim a sua captura. O governador cearense sugere aos colegas governadores que a campanha fosse dirigida por uma autoridade civil de um único estado, e este deveria fixar-se em uma determinada região, atuando sem a preocupação com as fronteiras e comandando as demais forças policiais. Na ocasião,
o governador cearense indicou o delegado-geral da Paraíba para chefiar o prélio ao banditismo. Instalava-se assim uma grande ação conjunta para acabar com um grupo de cangaceiros. O cerco ao Major José Inácio tinha se fechado. O mesmo se encontrava em sua propriedade Trapiá, quando informado que sua propriedade no Barro fervilhava de policiais e sua família se encontrava detida. Zé Inácio não temeu e se entregou. Há bem pouco tempo, Zé Inácio havia tido um encontro com o Dr. Floro Bartolomeu, onde teria recebido informações das ações dos governos para coibir as atuações de cangaceiros nessa região. O Major do Barro já fazia planos para fugir para o estado de Goiás, mas antes era necessário a sua prisão como forma de dar satisfação aos governos federal e estadual e à imprensa em geral. O fato não deixou de ser desmoralizador para quem há tanto tempo era mandatário e as leis a ele não se aplicavam. Foi tudo combinado, pois José Inácio resolveu entrar no Barro, sabendo que existia uma força de mais de 300 policiais no lugar para lhe prender. Segundo familiares, Major Zé Inácio foi detido e levado para interrogatório em Milagres, mas sequer foi desarmado. Entrou em Milagres, montado em seu cavalo e de arma na cintura, à vista da população curiosa. Comandante policial, Sargento Antônio Gouveia, era compadre e amigo de Zé Inácio. O Major Zé Inácio se encontrava detido em sua própria residência, cercada pelas forças combinadas, enquanto continuava a perseguição aos seus capangas, com ordem de desarmar e prender. Era final de março de 1922 e a quadra chuvosa era intensa e numa madrugada do corrente mês caía sobre o Barro uma chuva quase que torrencial, seguida por relâmpagos, trovões e rajadas de vento. Esse temporal favoreceu os planos de fuga de José Inácio, que de sua residência foge para o sítio Cajuá, onde havia homens de sua confiança lhe aguardando para auxiliarem na fuga. Juntando-se ao grupo de homens, Zé Inácio seguiu para a fazenda Trapiá, uma de suas propriedades, e que ficava em cima da Serra do Ouricuri. Embora com a complacência do comandante da força policial, que era seu compadre e amigo, sabia que sua família podia sofrer algumas consequências. Mesmo assim, foi para Juazeiro do Norte e depois para Santana do Cariri, onde, da casa de seu amigo João Pereira Piancó, membro da família Pereira do Pajeú, passou 2 semanas se preparando para sua longa viagem a Goiás, onde se encontraria com Luiz Padre. No início daquele mês de abril, quando a população sertaneja aguardava com satisfação e ansiedade a safra do plantio, o prestigioso e absoluto senhor da região teve que deixar suas terras férteis, cobertas de lavoura, e fugir para terras distantes. Aquela data ficou marcada até os dias atuais por esse acontecimento tão desejado pelos inimigos do potentado José Inácio, mas jamais esperado pelos humildes e pacatos habitantes da pequena povoação que assistiu abismado à queda de um homem tão poderoso. José Inácio, informado pela família Pereira do paradeiro de Luiz Padre, busca juntar-se a ele. Nessa ocasião, Luiz Padre residia na região central do país há pelo menos 4 anos. A vila de São José do Duro era um lugar inquieto, talvez até mais que o sertão nordestino. A família Voney, liderada pelo coronel Abílio Aires Voney, mandatário da região, era um político influente, chegando a exercer o cargo de deputado estadual em Goiás. A política coronelista na região central era semelhante à do Nordeste.
Nas fazendas do coronel Abílio Voney havia um exército de jagunços prontos para cumprir suas ordens e lhe dar segurança devida. Para quem partira em busca de sossego e alívio, tal destino certamente não era a melhor opção. José Inácio chega à povoação, conduzindo uma tropa de animais e uma pequena fortuna em dinheiro que levara do Ceará. Ao chegar a Goiás, mudaram o nome para João Martins, cuja escolha do nome era uma forma de cultivar as lembranças da família no Ceará, pois um de seus irmãos chamava-se Martins. Como era deslumbrado pela política partidária, Zé Inácio tornou-se de imediato amigo do coronel Abílio Voney. Em seu livro, Abílio Voney, um coronel da Serra Geral, Nertã Macedo, conta que o coronel gostava de tomar uns tragos de conhaque para espantar as amarguras dos amores não correspondidos. Diz ainda que ele fora traído pela primeira esposa quando estava legislando na capital do estado. O romance de sua consorte era com seu parente, que tomava conta de sua farmácia, enquanto o mesmo se dedicava à política na capital. Ainda no final de 1922, Sebastião Pereira também decide deixar o sertão nordestino e ir à busca dos velhos companheiros. Não aguentava mais aquelas andanças sem destino, fugindo da polícia e dos inimigos da família. Senhor Pereira chega a São José do Duro com o nome de Chico Maranhão e traz consigo uma cearense de nome Alina. Os piauís, como eram chamados foragidos nordestinos, entraram no ninho de serpente das mais perigosas. O espadre, ou Zeca Piauí, como era conhecido, chega a São José do Duro, hoje Dianópolis, no Tocantins, e posteriormente casa-se com Amélia Araújo Póvoa, parente do coronel Abílio Voney. Por capricho do destino, chega ao reduto escolhido pelos foragidos, um fugitivo do estado de Minas Gerais, de nome Aldo Borges de Araújo, ou Dr. Aldo, ou ainda Pedro Ludovico, nome adotado para despistar a polícia mineira, que andava no seu encalço, por este ter fugido da cadeia depois de cometer um assassinato. Dizem que Aldo tinha mesmo alguns conhecimentos de medicina, porém gostava da vida criminosa. Dado estreita amizade entre os nordestinos e o coronel, aflora em Aldo Borges um terrível ciúme e o faz começar a arquitetar um plano para acabar com essa amizade e que não lhe agradava. Aldo passa então a envenenar a relação do coronel com os nordestinos, dizendo que aqueles estavam armando um plano para matá-lo. A princípio, o coronel não demonstra preocupação, porém, o Facínora não se dá por vencido e diz ao coronel que recebera um convite dos Piauí para matá-lo. Nesse tempo, o coronel Abílio Voney mantinha um caso amoroso com uma jovem e bela senhora, conhecida pelo nome de Jove, por quem era apaixonado. Esta senhora era casada com um ancião e residia em São José do Duro. Havia rumores que a jovem senhora também se encontrava com João Martim, José Inácio. Aproveitando-se dessa informação, Aldo Borges revela ao coronel do Duro a traição de João Martins. Era a gota d'água para o bandido colocar em prática seu plano maquiavélico e dar cabo da vida dos piauís. Ao saber dos encontros clandestinos de sua amada com José Inácio, ou como era conhecido, João Martins, Abílio manda imediatamente Aldo acabar com os homiciados nordestinos. Nesta ocasião, Aldo Borges devia ao major Zé Inácio uma boa quantia em dinheiro e alguns animais que lhe havia comprado.
A importância devida chegava a 5 contos de réis, muito dinheiro na época, além de pelo menos 150 bois e demais animais. Anunciado o dia da prestação de contas, na Vila do Douro, Aldo junta alguns jagunços do coronel Abílio e diz: quando eu bater com o coice do rifle do chão, vocês queimam ele. Ao chegar a hora previamente combinada, a jagunçada refugou e Aldo, covardemente, desferiu vários tiros fatais no Major Zé Inácio, que tombou morto. Ao contrário do que afirmam alguns pesquisadores, familiares de Zé Inácio afirmam que ele não morreu em 1922, e sim em março de 1923, quase um ano após sua fuga para a região central do país. Um fato bastante relevante acerca da morte de Zé Inácio é o depoimento de Sebastião Pereira, quando disse que após a morte do amigo Zé Inácio, desencadeou uma batalha dos piauís contra o coronel Abílio e sua jagunçada. Disse inclusive que os nordestinos chegaram a se unir à polícia goiana, obrigando Abílio Voney a fugir após 2 meses de perseguição para o estado da Bahia. Aldo Borges mandou uma carta à dona Praxedes, viúva do coronel Domingos Leite Furtado, dando-lhe a notícia da morte de Zé Inácio. Esta carta foi publicada no jornal A Tribuna, edição de 2 de maio de 1923. Dona Praxedes tornara-se inimiga de Zé Inácio por ocasião do assalto que sofrera e jamais esqueceu a ousadia e deslealdade do compadre e antigo servo. Alguns pesquisadores afirmam que Aldo Borges agiu a mando dos inimigos de Zé Inácio aqui do Nordeste. O ardiloso Aldo Borges de Araújo, ao que se sabe, agiu com bastante inteligência e sagacidade na elaboração do seu plano. Era extremamente vantajosa para ele a morte de João Martins. Primeiro, porque ficara quitada sua dívida, que era uma quantia bastante significativa. Segundo, porque recebera uma grande recompensa da família Lacerda. E, por fim, se tornaria o braço forte do coronel Abílio Voney, como de fato tornou-se. Os Pereira, Luiz e Sebastião refugiaram-se no estado de Minas Gerais e levaram uma vida humilde e pacata, aguardando a prescrição de seus crimes no Nordeste. Luiz Padre teve 4 filhos, dentre eles Agaúz Araújo, que se tornaram um político influente, foi prefeito de São José do Douro, mudando o nome para Dianópolis, hoje no estado de Tocantins. Agaúz ainda foi deputado estadual e federal. Luiz Pereira Jacobina, o Luiz Padre, faleceu em 6 de abril de 1965 em Anápolis, após uma cirurgia mal sucedida. Sebastião Pereira, o senhor Pereira, faleceu em 21 de agosto de 1979 em Lagoa Grande, Minas Gerais, aos 83 anos de idade, de causas naturais. Dos cangaceiros homicidados na região central do país, somente Sebastião Pereira voltou ao velho torrão natal em 1971, onde reviu pela última vez o Pajeú tão querido, cenário de tantas lembranças. Quanto ao Aldo Borges de Araújo, cresceu em poder e chegou ao posto de oficial cirurgião patriota, quando esteve a serviço do presidente Arthur Bernardes contra a coluna Prestes. Seu plano de eliminar Zé Pereira para alcançar mais prestígio e poder dera certo. Sua subida foi tão rápida quanto sua descida, pois terminou sendo dono de um cabaré em uma pequena cidade goiana, às margens do rio Araguaia. A região era área de garimpo
e o seu estabelecimento vivia cheio de garimpeiros em busca de divertimento. Em agosto de 1926, aparece no prostíbulo um sujeito de nome Jovelino Américo, desafeto do vil proprietário, e fingindo-se de bêbado, aproximou-se de Aldo Borges, cravando-lhe um punhal no peito. O facínora, que não conhecia o medo, ainda correu atrás de seu agressor e conseguiu alcançá-lo. Arrancou o punhal do próprio peito, desferiu vários golpes em seu oponente, morrendo os dois em seguida.